Amados irmãos, graça e paz, eu quero convidá-lo a que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Hoje nós vamos encerrar mais um livro. E eu fico muito feliz e em viva voz quero agradecer ao pastor Tomás e agradecer a sensibilidade da igreja para esse projeto que, graças a Deus, tem se revelado saudável, que é ler. Obrigado. Ler e analisar todo um livro bíblico. E eu fiz algumas pesquisas, irmãos, e pude perceber que esse tipo de atitude era uma atitude que era feita, sobretudo, nos primórdios da igreja, talvez também ali no início, o chamado movimento da era medieval também, quando a igreja existia ali, se reuniam para leitura pública. E é isso que nós estamos fazendo. Eu gostaria que você abrisse aí o livro de Jó, no capítulo 1. Eu não vou começar tudo de novo, não. É porque, por questões didáticas, vale a pena a gente fazer uma pequena revisão, até para chegar no final bem. E hoje a revisão, o final é bem bacana. No livro de Jó, só fazendo uma pequena recordação, no livro de Jó, no capítulo 1, no livro de Jó, a literatura que você se deparou durante essas quartas-feiras é uma chamada literatura sapiencial, poética. Tudo aquilo que a grande maioria dos textos que nós nos deparamos aqui são textos que têm sua realidade narrativa, mas tem uma realidade muito grande poética. Então havia muita poesia, havia muita figura de linguagem, muita coisa que detinha ter um certo conhecimento da cultura para poder compreender melhor aquilo que estava sendo falado. Então, o livro de Jó, no capítulo 1, começa a sua saga. O capítulo 1, logo no início, Deus testifica da postura de Jó, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal. O acusador surge nesse momento, fazendo uma dupla acusação. Qual é a acusação? Em tese, acusando a Deus de comprar a adoração de Jó com bênçãos. E acusando a Jó no sentido de que Jó só adorava ao Senhor porque, em tese, se percebia abençoado por esse Deus. E essa é uma das grandes perguntas do livro de Jó. Seria possível que alguém adorasse a Deus com seu espírito totalmente voluntário? E a gente vai perceber que sim, isso é possível. Essa é uma das grandes respostas que nós vamos encontrar aqui. E o acusador sugere impetrar suas maledicências contra Jó, seus males contra Jó, e assim o faz. E numa tirada só, Jó perde sua família, perde os seus bens, perde sua reputação. No final do capítulo 1, uma das máximas desse livro, Jó louva ao Senhor diante da circunstância, e ele diz: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei daqui. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí entra o capítulo 2. No capítulo 2, logo no início, a língua original ela dá um sentido mais de ironia. É como se Deus ironizasse o acusador, dizendo: eu não falei a você. Está vendo aí o servo Jó? Testifica mais uma vez sobre Jó. Homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, se afasta do mal. Aí vem o acusador, mais uma vez. Como acusador, levanta a segunda hipótese. Também ele ainda tem saúde. Pele por pele. Se mexe na saúde dele, que ele vai negar você na sua cara. O acusador é terrível, né? Aí, nesse momento, o Senhor permite, delineia aqui o acusador, Satanás, ele possa intervir aspectos da vida de Jó, e Jó fica com um quadro de saúde terrível. Terrível, 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 terrível.
Os textos bíblicos, não apenas no capítulo 2, mas, sobretudo, no capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 17, nós vemos aspectos gerais da saúde de Jó. Geralmente as pessoas, quando se lembram mais de estar coçando com caco de telha, se lembra mais da doença de pele. Mas, na realidade, Jó teve muitas doenças. Ele quando falava, exalava odor, o que pode ser indício de doença gástrica. Ele se coçava com caco de telhas porque haviam chagas sobre o seu corpo. Ele tinha dores no corpo, ele estava definhando fisicamente. Não obstante as questões externas, também haviam as questões internas. Por quê? Porque ele passava o dia todinho na esperança de que à noite ele fosse dormir. E quando chegava na parte da noite, ele não conseguia dormir, porque sobreviam sobre ele sonhos terríveis, pesadelos terríveis. E isso era um passo, uma abertura muito grande para as piores doenças emocionais, assim, a depressão, a tristeza, que de dia ele convivia com as dores físicas e à noite ele não tinha condição sequer de repousar por algum tempo. Ele estava num quadro terrível, vai para uma vala, nessa vala com cinzas ele começa a se coçar. E no final do capítulo 2, 3 de alguns dos seus principais amigos, ele faz aquele que fez o que fez, porque não sabe o que ele faz, Deus. Bildade, aquele que entra com toda a maldade, e quando a gente pensa que não pode piorar, aí vem Zofar e piora mais ainda. Esses eram os 3 amigos que Jó tinha. Num primeiro momento, quando os 3 amigos de Jó olham para Jó, eles fazem aquilo que é teológica e eticamente corretíssima, diante de um prazo de 7 dias, o que remete a um prazo completo. Eles estão juntos com Jó, chorando, e na mesma situação. Eles rasgam as suas roupas, eles ficam na mesma, eles se compadecem daquela dor. Só que, a partir do capítulo 3, no capítulo 3, Jó perde a paciência, aspectos dessa grande paciência que a gente vê que um pedacinho dela foi perdido. E no capítulo 3, Jó maldiz a si mesmo. Ele diz: maldito o dia que disser na casa da minha mãe nasceu um menino. Maldito o dia, maldito o ventre que gerou esse menino. Ele começa a maldizer a si mesmo. E ao observar todo esse quadro automalditivo, os amigos de Jó começam a debater com ele acerca da sua situação. E esse ciclo de debates começa a partir do capítulo 4. O primeiro ciclo de debates, ele fala primeiro, e ele vai defender uma ideia que era comum nessa época, a ideia da justiça retributiva. Se você fez o bem, recebe bem. Se você fez o mal, recebe o mal, na proporção de bem ou de mal que você recebeu. Então, Jó, se você está recebendo esse mal todinho, é porque você pecou, você errou, você tem problemas. E qual era o testemunho sobre Jó que nós tínhamos, os capítulos 1 e 2? Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Então, essa narrativa não expressava a realidade da vida de Jó. Aqui, no capítulo 4, até o capítulo... Pode ir andando para frente. Isso aqui é tudo discurso. A primeira bateria de discurso, ele fala, é o mais velho. Depois Bildade fala. Depois Zofar fala, o radical. Jó responde a cada um deles. Segunda bateria de discursos, eles falam novamente. Jó responde novamente. E a segunda bateria de discursos foi uma das mais hostis, porque Bildade sugeriu, inclusive, que Jó não tinha recebido o castigo completo. Os filhos de Jó tinham recebido o castigo completo, tinham morrido, mas ele ainda estava vivo. Amigo, né?
Graças. Aí tem o terceiro ciclo de discurso. No terceiro ciclo de discursos, Bildad não fala, só quem fala é Elifaz, mas a gente não percebe mais aquele Elifaz mais harmonioso. Elifaz perde a paciência com Jó, detona geral, Zofar fala um pouquinho, estourado também. Jó responde a cada um deles. Jó responde fazendo uma meditação acerca da verdadeira sabedoria, o que muitos entendem ser um parêntese. E quando foi o capítulo 28, esse capítulo foi o único capítulo que eu não falei à igreja aqui. Quem falou esse capítulo foi o pastor Nino. E no capítulo 29, 30, 31, no capítulo 31, fechando todo o discurso, Jó chama a Deus à audiência e diz: eu faço minha defesa, assino aqui, e que o Senhor responda. Aí, entre essa chamada resposta por parte de Jó e o próprio Deus falando diretamente a Jó, nesse momento surge um quarto interlocutor, Eliú. Eliú, mais jovem, com motivações mais genuínas, dentro da sua limitada perspectiva, prometendo a Jó que não seria tão pesado, Eliú faz uma introdução àquilo que haveria de ser o discurso de Deus. Eliú argumenta, falando sobre a impiedade, falando sobre o poder de Deus. Eliú exorta um pouquinho e profetiza, nós podemos dizer assim, algo da situação daquilo que Jó haveria de viver. Diz: Jó, se você se arrepender diante do Senhor, o Senhor vai restaurar você. E as motivações de Eliú eram motivações mais genuínas. Eliú não pega tão pesado quanto os outros amigos de Jó. Aí, dos capítulos 38 até 41, todo mundo se cala, porque agora quem fala é Deus. Aí o Senhor, no seu discurso, afirma a sua soberania, provando a Jó que Jó não tinha condições nem morais, nem intelectuais, nem espirituais de questionar a Deus. E ele utiliza e ele faz isso através de uma reflexão acerca da obra criada. Aí a gente viu aqui que no primeiro discurso de Deus, Jó baixa a cabeça, no segundo discurso ele baixa mais ainda. E no capítulo 42, a partir do versículo 7, nós temos aquilo que é chamado de epílogo, ou final de toda essa história. A soberania complexa, porque não cabe dentro do entendimento humano. A soberania impenetrável, porque por mais que nós tenhamos vontade, não temos como entender totalmente essa soberania do Senhor. Ela é inexplicável, porque essa soberania ela está em consonância com todos os atributos de Deus. Deus é soberano, mas é misericordioso. Deus é soberano, mas é justo. Deus é soberano, mas é verdadeiro. Então, todos os atributos de Deus, de uma forma inexplicável, são demonstrados nesse ato do Senhor. Todas essas quatro palavras, complexa, impenetrável, inexplicável, compõem aquilo que é chamado de inescrutável. É algo que não permite escrutínio de Deus. E ela é reclamada quando o conflito sobre a sua régia honestidade, ou seja, a honestidade do Senhor é decidido, e Deus decide honrando Jó com uma honra muito maior do que ele tinha no início do livro. Então, irmãos, a partir do versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó,
Disse também a Elifaz de Temã: eu estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Irmãos, a despeito dos erros cometidos por Jó, em palavras e atitudes, enquanto Jó sofria no passado, agora, de uma forma diferenciada, nós conseguimos perceber que Jó é elogiado. Nos versículos 7 a 8, e até o final desse livro, só nessa unidade de texto, dos versículos 7 a 17, Deus vai fazer questão de dizer uma expressão fantástica. 4 vezes Deus vai dizer, meu servo Jó. E 3 vezes só nesses 2 versículos. Jó agora está sendo elogiado, enquanto os conselheiros estão sendo repreendidos. Por quê? Simples. Porque mesmo quando Jó estava furioso, mesmo quando Jó desafiava a Deus, Jó estava decidido a falar com Deus com sinceridade de coração. E essa sinceridade fez uma diferença muito grande. Diferente dos conselheiros de Jó, que proferiam uma teologia vazia da boca para fora, declarações que às vezes eram corretas e às vezes pareciam até bonitas, mas eram coisas que, eticamente falando, não foram acompanhadas de misericórdia alguma. E o que é pior, os amigos de Jó falavam sobre Deus, mas não tinham conhecimento do Deus vivo que alegavam dizer. Essa foi a grande diferença entre Jó e os seus amigos. Jó falava diretamente a Deus quando a angústia chegava no seu coração. E os amigos de Jó falavam a respeito de Deus para o próprio Jó. Isso fez toda a diferença. E o que é pior, os amigos de Jó falavam a respeito de Deus e com arrogância espiritual que levava eles a dizerem que tinha um conhecimento que as pessoas normais não tinham. Eles presumiam saber as causas do sofrimento de Jó. E aqui a gente percebe, nos versículos 7 e 8, um Deus indignado. Chama Jó de meu servo, honrando Jó, faz isso aqui pelo menos 3 vezes. Chama os amigos à atenção através do líder deles, que é o mais velho. Perceba que eles não, que no seu falar, Deus não chama todo mundo. Ele faz, Bildades, não. Ele chama todo mundo pelo líder, que poderia ter feito uma diferença, mas não fez. Ele chama pelo líder dos amigos, poderia ter feito uma diferença, mas não fez. Aí ele chega para Elifaz e diz, eu estou indignado com você, Elifaz. Você que é o mais velho, você que deveria ter mais conhecimento, você que deveria ter mostrado mais amor. Aqui não, estou indignado com você, não é só por causa disso. E também, eu vou dizer, olha,
com os seus 2 amigos, você não falaram o que era correto sobre mim. Quem fez isso foi Jó, vocês não. Então Elifaz é chamado a atenção como líder do grupo, como mais velho, como detentor de responsabilidades. E a sentença de Deus para os amigos de Jó é muito simples. Deus vai falar isso 2 vezes nesse texto que a gente vai dizer hoje. O que vocês falaram ao meu respeito não é certo. Aí aqui, irmãos, eu gostaria de que os irmãos tomassem uma reflexão bem simples. Sabe o que é? É da responsabilidade que nós temos quando vimos ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, repousa sobre nós uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, nós começamos a ver aspectos dela exemplificados no diálogo entre Deus e, fechando todo esse epílogo, tudo isso, que ele chama Elifaz e diz, olha, vocês não falaram de mim o que era certo falar. Vocês estão falando errado sobre mim. Aí eu gostaria, irmãos, que vocês fizessem e orassem para que Deus estivesse levantando pessoas que subam ao púlpito com as motivações genuínas e que preguem a palavra como ela merece ser pregada, dando a ela a importância devida para que a partir do púlpito não saiam heresias que destruam a igreja e que destruam o evangelho e as pessoas. Sobre aqueles que pregam a palavra, recai uma responsabilidade específica. Sobre aqueles que falam acerca de Deus, recai uma responsabilidade específica. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 1. Carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 1. Veja a orientação que aí está. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Prestou atenção aí? Nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E o ensino que Elifaz e os seus amigos traziam não era um ensino teologicamente correto e coerente e não expressavam a realidade do ser de Deus. E o Senhor os chama à responsabilidade. E aqui a gente vê na prática isso que em tese está destinado e é prometido a todos aqueles que se propõem a falar da palavra do Senhor. Deve ser feito com oração. Deve ser feito com a mente totalmente voltada, com foco naquilo que a palavra tem para trazer para nós, que o Espírito ilumina em nossos corações. É feito com seriedade. E o objetivo é mostrar o texto bíblico e a glória do Senhor para o pregador que sobe no púlpito. Convém a dupla responsabilidade de João Batista, expressa em uma frase: convém que ele cresça e que eu diminua. Não estamos aqui para show, estamos aqui para mostrar a palavra. Aqui não é performance. Aqui não estamos para dar performance de coach, no sentido negativo.
Aqui nós estamos para mostrar a palavra cujo Deus e sua glória é o centro. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Só, irmãos, que segue o texto, acontece uma coisa inusitada. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 8, o Senhor diz: agora vocês, errado, que falaram a meu respeito, vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros, e vão apresentar holocaustos em favor de vocês mesmos. Por quê? Porque vocês erraram. Vocês estão levantando holocaustos a favor do seu próprio pecado. E quem vai orar por vocês é o meu servo Jó. Irmãos, perceba a situação. Do capítulo 4, do capítulo 4 para frente, quando começa todo o discurso, esse Jó que havia sido atacado, esse Jó que havia sido questionado, esse Jó que inclusive foi insultado, agora ele tem que demonstrar maturidade profunda para interceder por aqueles que jogaram pedra nele, por aqueles que detonaram ele. Meu irmão, rapadura é doce, mas não é mole. E o que eu acho mais interessante aqui é que, diante dessa sentença tão poderosa, nós conseguimos ver a graça de Deus não apenas sendo administrada para a vida de Jó, mas a graça de Deus está sendo ministrada para a vida dos amigos de Jó. E onde é que se está? Onde é que você pode provar isso, pastor? Preste atenção aí, no versículo 8, quando começa assim: meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei, ou seja, eu não vou fazer a vocês o que vocês merecem. Olha só. Isso tem nome, irmão. Isso é graça. Você merece uma camada de cacete, pau. Mas eu vou fazer algo que vocês não merecem. E vocês vão ser abençoados a partir daquele que recebeu as maiores injúrias. Ele vai orar por você, eu vou atender a oração deles. E, mesmo sem merecer, vocês vão ser abençoados. Mesmo sem terem falado o que era certo ao meu respeito. Jó falou o quê, irmãos? Jó falou com sinceridade no seu coração. Um coração sincero, quebrantado, contrito. Deus não resiste. Salmo 51, 17. Versículo 9, só o versículo 9, olha que coisa linda. Então ele faz de Temã, Bildade, de Suar, Isofá, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Irmãos, desse versículo aqui, grandes lições espirituais. A primeira, obediência. E esse é o único ponto positivo de Elifaz, Bildade, Isofá, depois do discurso. É porque eles, quando recebem a chamada, ao invés de eles se revoltarem contra Deus, eles obedecem. O texto diz: fizeram o que o Senhor lhes ordenara. Irmãos,
virtude a quem merece virtude. Eles viram seus erros e obedeceram a Deus. Irmãos, bem simples. Se fizer o que Deus quer e manda, com certeza tudo dá certo. O versículo 9 nos mostra isso. O epílogo tem muitas coisas. É por isso que tem que ser com bem calma. Veja agora os versículos 10 e 11. Jó começa a ser restaurado. Por que começa, pastor? Porque muitas pessoas têm a impressão de que quando Jó é restaurado, ele é restaurado como num conto de fadas, que chega assim, e agora seja restaurado. E não é assim. Outra coisa, quando Jó começa a ser restaurado, a grande maioria de nós só vai olhar para os bens dele que foram duplicados. Só. O conceito de prosperidade que está no mundo influencia a nossa alma de tal forma que a gente desconsidera todas as restaurações pelas quais Jó passou. E não foi só os bens dele, não, que foram duplicados e a sua saúde foi restaurada, não. Ele recebeu, no mínimo, aí umas 4 restaurações em 4 áreas importantes da vida. Só que a gente só ressalta, aumentou o patrimônio dele. Irmãos, por incrível que pareça, para quem vive no mundo e quem vive esses princípios e valores do mundo, me parece que é aquela máxima, o homem vale aquilo que ele pesa, ou aquilo que ele tem, ou aquilo que ele ganha. Mas na palavra de Deus não é assim. O conceito de prosperidade, inclusive, é modificado, é questionado. Veja o que foi que aconteceu a partir do versículo 10. Olha quantas coisas em Jó foram restauradas. Depois que Jó orou por seus amigos, e aqui vale a pena salientar que do mesmo jeito que Zofar, Bildade, Elifaz foram obedientes, Jó também foi. Porque Jó podia ter, oxe, Senhor, depois dessa confusão todinha, eu vou orar para esses cabas. Mas Jó também foi obediente. E depois que Jó orou para os seus amigos, olha o que é que acontece. O Senhor, quem faz é o Senhor o tornou novamente próspero, primeira bênção, lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, todos os seus irmãos e irmãs, terceira, todos os que os haviam conhecido anteriormente, quarta, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram, quinta, por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Irmãos, quantas restaurações nós conseguimos ver nesse texto? Em primeiro lugar, vale salientar que as bênçãos materiais, que geralmente o mundo ressalta, não foram as únicas, nem foram as mais importantes. A primeira e mais importante bênção, o texto coloca como novamente próspero. Literalmente, na língua original, é: o Senhor Yahvé mudou a sorte, tornou ele próspero. Essa foi a primeira coisa. Mudou a sorte de Jó. Mudou aquilo que em tese era de sofrimento, agora mudou esse caminho, mudou a sorte, tornou próspero.
E o conceito de prosperidade está ligado ao conceito de liberdade. É como se Jó tivesse aprendido uma lição e agora ele está livre. Ele passou no teste. A sorte dele foi mudada. Ele vai viver uma nova realidade diante de Deus. E ele vai ter uma percepção maior dessa realidade. E aqui mexe com o nosso conceito de prosperidade. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade para você? Eu conheço pessoas que têm patrimônio pessoal de milhões, mas não conseguem reunir a sua família para participarem do jantar juntos como família, porque um filho jurou o outro de morte. De que vale esses milhões que essa pessoa tem? Qual é o conceito de prosperidade que você tem? O conceito de prosperidade ligado aos bens? Um conceito de prosperidade ligado ao sucesso pessoal? Realização pessoal? Coisas que de uma hora para outra podem ser perdidas se porventura não houver uma intervenção direta do Senhor sobre nossa vida. Coisas que estão centradas em nós mesmos. Começa dizendo, meu irmão, Jó foi próspero e a prosperidade partiu de um ato simbólico demais. Jó orou pelos seus amigos. O Senhor o torna próspero, modifica a sua sorte. Segunda prosperidade, deu em dobro o que ele tinha antes. O que é que ele tinha antes? Ele tinha 7.000 ovelhas, ficou com 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, ficou com 6.000. Tinha 500 bois, ficou com 1.000. Tinha 500 jumentos, ficou com 1.000. Todos os números são bem redondinhos, são bem fechados, percebe? É possível que o sentido é reforçar que o Senhor deu em dobro tudo aquilo que ele tinha. A ideia é essa. Terceira grande bênção, irmãos, está aí no versículo 12. Os relacionamentos de Jó foram restaurados. A começar pelo relacionamento familiar. No versículo 12 diz: todos os seus irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque quando Jó estava cheio de chagas, era possível inferir e é razoável entender que por causa da sua doença, até os da sua casa haviam abandonado ele, porque o sentido teológico da época é: se eu me envolver com ele, é possível que o Deus que causou isso nele possa causar em mim também. Então houve um afastamento da família, Jó estava só. Jó estava só. E aqui o texto está dizendo que o Senhor mudou a sua sorte e aqueles da sua família tiveram uma compreensão da realidade e chegaram junto e fizeram o que deveria ter feito desde o início. Não apenas chegaram junto, fazendo alianças com ele, porque o texto fala de aliança quando diz comer com ele em sua casa. Isso, no mundo antigo, é o sentido de firmar a aliança de forma mais profunda. Então, firma com ele um relacionamento mais profundo e o abençoa, a partir daí gerando um novo ciclo, uma nova vida para ele. Cada um dando ajuda, inclusive, a ele, com peças de prata e com referenciais de ouro familiares. A restauração não foi só familiar, não. Os relacionamentos com os amigos também foram restabelecidos. Veja no versículo 11. Os irmãos e irmãs
e todos os que o haviam conhecido anteriormente. Por quê? Porque, meu irmão, se a família do cara foge do cara, qual é o amigo que vai chegar perto? E o conceito era o mesmo. Eu não vou interagir com ele para essa maldição não chegar em mim. Então ele estava literalmente só. Só que a família foi restaurada, convívio. Os amigos foram restaurados, convívio chegou. E outra coisa, eles chegaram com aquilo que Jó precisava. E ele vem receber o que precisava agora. Restauração plena, profunda. Ele foi restaurado no seu lado físico. E ele foi restaurado no seu ser, na sua pessoa como um todo, nas suas emoções, no seu ser. A galera chegou junto. O texto diz que eles consolaram e confortaram. A galera chegou junto e disse: Jó, a gente está aqui, vai te dar a mão, vai te ajudar. Fizeram isso de forma prática. Pelo menos aí, irmãos, uns 5 níveis de restauração. Por que é que o povo só vê dinheiro? Por que é que o povo só vê dinheiro? É porque é assim que o mundo regra aquilo que é chamado prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você viver bem em contentamento com o que tem. E ter os seus relacionamentos saudáveis. Relacionamento com Deus saudável. Relacionamento na família saudável. Relacionamentos, você bem. Prosperidade não é dinheiro. Existem muitas pessoas ricas que para conseguir dormir hoje à noite vai ter que tomar uma pílulazinha de Rivotril. Eu conheci uma pessoa riquíssima que ele tomava 3 comprimidos de Rivotril para dormir 15 minutos. Irmãos, com 1/4 de Rivotril, eu garanto aos irmãos, do jeito que eu estou aqui, com 1/4 de Rivotril, eu durmo uma semana. Eu garanto aos irmãos. Eu reduzo aí, eu dispenso do Rivotril e eu prefiro um copo de suco de maracujá, que eu acho que faz um efeito até melhor. Um chá de camomila. Mas eu conheci uma pessoa que o mundo qualificaria ela como uma pessoa próspera, rica, que precisou sair daqui para ir fazer um tratamento numa clínica de 21 dias, para se libertar, porque tomava 3 comprimidos. O cara tomar 3 comprimidos de Rivotril para dormir 15, 20 minutos, eu vou te contar. Ele está ligado em 580, eu acho. Não é 110, 220, não. Acho que é de 600 e sei quanto. E não afetar em nada. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, essa pessoa que eu falo, ela foi restaurada pelo Senhor. O pastor Tomás conhece. Ela foi restaurada por Deus. E num trabalho muito sério, de profissionais, inclusive, que o acompanharam, hoje em dia, ele dorme bem para a honra e glória do nome do Senhor. E ultrapassou essa grande barreira em sua vida. Aí, irmãos, dos versículos 12 até 15, uma amostra da restauração e da honra que Jó recebeu. O texto começa dizendo assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início.
teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. E ele também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Irmãos, se a gente muitas vezes não consegue observar algumas características das bênçãos que Jó recebeu, muitas vezes a gente não consegue identificar as honras que Jó teve. Por quê? Porque as honras que foram tidas aqui de Deus para com Jó só podem ser entendidas à luz do contexto da sociedade oriental. Em primeiro lugar, irmãos, e aqui o mais óbvio, é que os bens foram duplicados. Em segundo lugar, a família, que dentro da cultura oriental é encarada como sendo um bem, a família, ele recebe uma nova família, e essa família, a qualidade do relacionamento e dessa família que ele tem, é poeticamente refletida nas filhas lindas que ele recebeu. E a gente só entende se traduzir os nomes da língua original para o conceito. Isso aqui é um conceito que a Bíblia traz, que eu não sei explicar por quê. Porque eu nunca vi livro explicando isso. Os livros da Bíblia, quando nomeiam suas personagens, os nomes das personagens são nomes funcionais. Tem a ver com a pessoa em suas características e, às vezes, em coisas que vão acontecer com ela. E aqui, a beleza das filhas de Jó é ressaltada como uma coroa de todos os seus filhos. Em tese, dentro dessa cultura, era para realçar a pessoa dos homens, que socialmente falando tinha primazia. Mas aqui o texto está dizendo que a bênção foi algo tão fantástico e a restauração familiar foi algo tão grande que ele marca, invertendo e mostrando que as filhas é quem marca essa qualidade dessa honra que Deus dá. Primeiro nome, o nome Gemima. Gemima significa pomba, que é um sinônimo de pureza dentro da cultura oriental, mas também é um sinônimo de beleza. Por quê? Porque os orientais identificam figuras belas fazendo uma ligação com as mulheres. E você pode ter certeza do que eu estou dizendo se você ler um livro bíblico chamado Cantares de Salomão. Quando ele vai elogiar a beleza da mulher, ele utiliza elementos da natureza. Pode prestar atenção. A mulher é linda. Ela é como uma cabra. Ah, com a cabra. Mas é porque o povo de lá elogia desse jeito. Você pode pegar o livro de Cantares. Está lá, os seus dentes são brancos como o leite do gado, não sei onde. O pescoço dela é um pescoço firme como o da cabra montanha. Meu amigo, pelo amor de Deus. Mas é a cultura de lá. E aqui, para ressaltar a beleza das filhas, o nome de uma é Gemima, a beleza e a santidade que está envolvido na pomba. Segundo nome é o de Késia. Késia significa canela, que em tese é algo profundamente ligado à questão do cheiro. Com canela se faziam
sais, ervas, coisas aromáticas. E com a canela também se faz produtos para saúde. Ou seja, a indicação é de que era uma jovem cheirosa e saudável. Késia. E a terceira, querem Apuque. Literalmente, o nome significa caixa de antimônio. Só que, irmãos, nas épocas passadas não havia a tecnologia de maquiagem que a gente tem hoje. Que passa rouge, passa batom, passa base, passa rímel, passa massa, passa não sei o quê, e passa não sei o quê. Né? Um bocado de coisa. E as mulheres saem com o rosto, parece que está com uma máscara assim, diferente do rosto, né? Mas, o antimônio era um material que antigamente, nessa época aqui, servia para fazer as sombras das mulheres. Então, é possível, inclusive, uma tradução para querem Apuque, caixa de cosméticos. O que dá a entender que querem Apuque era profundamente bela e vaidosa. Então, você tem uma linda santificada, uma sarada cheirosa e uma vaidosa. Percebe? Aí, ó, mais uma dica. Qual é a dica? A dica que não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E aqui uma observação muito sutil. Dentro de uma cultura onde a figura masculina é ressaltada e a mulher não recebia herança, livro de Números, capítulo 27, versículos 1 a 11, vai dizer que a mulher só recebe herança em casos especiais. No livro de Números, no capítulo 36, vai delinear quais são os casos especiais. Numa sociedade em que a mulher não recebe herança, a cheirosa, a santa e a vaidosa recebem herança no mesmo nível e no mesmo patamar que os seus irmãos, para mostrar a todos que a bênção era grande e que para casar com as filhas de Jó, o dote tinha que ser grande. Minha família recebeu honra, doutor. Minhas filhas têm herança. Quer casar com ela? Venha com qualquer dotezinho besta, não. Venha com dote para torar mesmo, que Deus aqui derramou bênção. Esse é o símbolo, é a honra, é a forma como Deus mostrava a prosperidade. E aqui encerra uma coisa fantástica. Algo, irmãos, que é o sonho. É um sonho, de verdade é um sonho. Como? Em que sentido? Versículo 16. Jó. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Ele viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Uma geração bíblica, em linhas gerais, dependendo de onde for, oscila entre 36 até 42 anos. Versículo 17. Ele morreu em idade muito avançada. Irmãos, ele recebeu de Deus a longevidade de um patriarca. Encerrou os seus dias com a família grande, descendentes, idade avançada, viu o que tinha de ver. Porque o povo diz o seguinte, não sei se você concorda. O avô é um burro chucro, amansado pelo filho, que vai conviver com o neto, né?
E aqui ele foi amansado muitas vezes. Ele viu o neto do neto e o neto do neto, do neto. Cada um que ia chegando, ele ia se alegrando e dizendo: a minha vida valeu a pena, minha vida valeu a pena. Morreu em idade avançada. Avançada mesmo. Porque já nessa época, Salmo 90 era uma realidade social. Ao homem cabe 70 anos de vida. O que passa disso é canseira, infarto. Sou eu que estou dizendo, não. É o Salmo 90 que diz. E veja o que ele viveu. Irmãos, eu gostaria de, nessa noite, ressaltar algumas bênçãos, algumas verdades espirituais para nós. A primeira verdade que eu gostaria de dizer, irmãos, é a sinceridade que havia no coração de Jó. E nesse julgamento, a sinceridade fez toda a diferença. Muitas coisas que Jó fazia, ele não compreendia. Muitas coisas que ele dizia, ele não sabia da extensão daquilo que estava dizendo. Mas uma coisa é certa sobre a vida de Jó. A chama da esperança quase apagou no coração dele. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que essa centelhazinha bem pequenininha que estava lá dentro, no capítulo 19, no versículo 25, foi suficiente para ele dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará a favor da minha causa. Segunda coisa que nós precisamos, com a vida de Jó, aprender é o conceito de prosperidade. Qual é o conceito de prosperidade que você tem? Qual é o conceito de prosperidade que você tem percebido em sua vida? Será que você já não tem sido uma pessoa profundamente abençoada? E caberia ter no seu coração uma quantidade maior de contentamento? Se nós tivéssemos mais contentamento no nosso coração, irmãos, nós éramos pessoas menos ansiosas, mais humildes, os nossos relacionamentos eram melhores, nós teríamos uma visão diferenciada da vida e do mundo. Terceira grande lição que eu vejo da vida de Jó, e aqui faz uma diferença muito grande, logo no início, marcou a tirada até o final, a adoração e a vida piedosa de Jó fez uma diferença muito grande. Você vai ver lá no capítulo 1, que Jó adorava ao Senhor ao ponto de ele oferecer holocaustos pelos seus filhos, porque ele pensava assim: se os meus filhos vierem a pecar, eu, que tenho responsabilidade sobre eles, já estou intervindo. Ou seja, Jó era um homem tão piedoso. E essa piedade surtiu um efeito positivo, grande, nessa permanência de Jó. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma lição devocional que talvez você não tenha percebido. Quando nós começamos a viver nossa vida cristã, não é sempre que a gente tem uma atividade devocional diária que seja frutífica, assim, boa. Às vezes a gente se levanta, aí diz assim: eu vou ler a palavra e vou orar. Tem certos dias que a gente faz isso por força da tabela, ou porque tem um certo sentido no coração de que se não fizer isso, alguma coisa errada vai dar. Mas quando ora, percebe nitidamente que a oração foi em cima daquelas coisas, do jargão que a gente mesmo diz e repete, e que a coisa não fluiu. Agora, irmãos, tem dias que o Senhor, quando pega a gente na nossa devocional, eu pelo menos tenho dias que, sozinho em casa, eu começo a interceder e o texto começa a crescer dentro de mim, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar coisas na minha vida,
E eu começo a chorar, me deleitar, quando eu olho para o relógio, já é a hora de eu ir buscar minha esposa no trabalho. A hora passa assim. Mas tem dia, meu irmão, que a quantidade de coisa que a gente tem para fazer é tão grande, que nem aquela oração do esfomeado a gente faz. A oração do esfomeado é aquela que o cara estende a mão para o prato, ele diz, faça mal, faça bem, amém. Aí tu, pufo. Aí sabe o que é que acontece? Nesse esvaziamento devocional, a gente fica vivendo daquelas coisas boas do passado, e aqui e ali fica matutando. É como se o cara tivesse cheio, com uma certa gordura espiritual, que naqueles momentos de sequidão devocional, ele se lembra. Aí ele começa a recordar, a ficar alegre. Ele disse, hoje eu não tive condição de ler a Bíblia, nem tive condição de orar. Mas Deus falou comigo naquele dia assim. Eu creio nesse Deus. Mas de ou menos dia eu vou estar falando com ele novamente. Gera convicção. Isso aconteceu com Jó. Quarto, e aqui bem profundo. Deus é soberano, irmãos. E nem sempre vai responder os porquês da vida. Fique certo disso. Ele responde se ele quiser e tchau. E por último, Deus é justo. Ele age no momento certo. A gente pensava, ou muitas vezes nós pensamos, que o Senhor, Ele demora em seu agir para com a nossa vida. Mas na realidade, o tempo dele é o tempo correto. E ele chega no tempo certo. O tempo certo é aquele tempo quando as coisas acontecem e o nome dele é glorificado. Chegou o tempo certo. Nesse sentido, irmãos, para encerrar o livro, eu quero chamar aqui o pastor Tomás para orar juntamente conosco, agradecendo a esse Deus soberano. E a possibilidade da gente ter lido o livro de Jó e falado dele versículo por versículo. E o que foi melhor não foi só ler o livro de Jó, mas permitir que os ensinamentos do livro de Jó pudessem ler a nossa alma. Deus abençoe vocês.